Três atos proféticos de 2021. Quer saber quais são? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, você está no canal Minuto Profético e esse acredito ser o último vídeo do ano. O vídeo passado eu falei sobre três coisas terríveis sobre o Natal. Espero que você tenha assistido, tá bom? Se você não assistiu, vou ver se eu coloco o izinho aqui para você assistir. É muito importante essas três considerações que fiz sobre o Natal. Para quem assistiu o vídeo passado, sabe que eu estou de férias, né? Estou aqui na casa da minha sogra, estou no meu quarto aqui, né? O quarto que eu apropriei, né, da minha sogra. E eu quero aproveitar esse momento de final de ano para trazer para vocês três atos proféticos de 2021. Eu sei que aconteceram várias coisas importantes, né, no cenário religioso, político, né? Mas eu queria trazer uma reflexão para vocês de três pontos importantes proféticos, considero como proféticos. E eu tenho certeza que vai ajudar você. Então fica até o final aí, tá bom? Então já aproveita, se inscreve no canal, porque o ano que vem, que não é muito tempo, né? Mas o ano que vem teremos muitas novidades aí para o canal Minuto Profético, né? Tenho planejado várias séries de estudos, né? Alguns capítulos ainda que eu não me debrucei ou não apresentei no canal, né? Principalmente o capítulo 17 de Apocalipse. Quero terminar a sequência das trombetas. Quero, enfim, avançar no estudo. Então se inscreve no canal para você não perder nada, tá bom? Eu tenho aqui do meu lado uma colinha, né? O meu computador está aqui, então para eu poder explicar melhor para vocês. Então, antes de dar os três atos proféticos, quero ler um texto para você que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Vou ler na versão nova transformadora, que eu gosto muito, que ela nos ajuda a entender melhor. Então, ela diz o seguinte, ó, 2 Timóteo 2, capítulo 3, diz assim, ó, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, né? Não é novidade para nós. Olha como o texto é bem atual. Porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Diferente de hoje. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus. Mas pastor, até agora não tem novidade. Calma lá. Desobedecerão seus pais, serão ingratas, profanas, não terão afeição, nem perdoarão. Olha só, pessoas sem amor, né? Que mais? Caluniadores ou caluniarão outros e não terão autocontrole, né? O tal do domínio próprio. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. E olha que triste no final, Paulo falando. Serão religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder, capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Né? Então, vamos lá. Eu separei três coisas aqui importantes. Do que eu li aqui, você viu que não tem muita novidade, né? Mas conforme nós vamos chegando nos últimos dias, do fim dos dias, né? A gente percebe que esses sinais vão aumentando, vão de forma intensificando, né? Mas de maneira clara, eu queria dar o primeiro ponto aqui, o ato profético de 2021. Eu coloquei aqui que nós nunca vimos na história deste mundo, da era comum, posso dizer assim, né, dos últimos dias, do século passado, né, desse século aí que estamos vivendo. Nós não vimos um movimento tão grande, mundial, de líderes políticos e religiosos tentando trazer um bem comum, né? Tentando ajustar ideias e leis e projetos para poder trazer algo de bom para a sociedade. Mas pastor, isso é ruim? Isso é profético? Sim, isso é profético. Toda vez na história, se você olhar para o passado, você vai perceber que toda vez quando a igreja e o Estado se unem, coisa boa não dá, né? E Apocalipse capítulo 13, nós temos ali uma profecia, onde dois poderes vão se unir e fazer leis para um bem comum. E essas leis, quem não estiver alinhado a esse poder, a esta união, não vai poder viver de forma econômica, participar da compra, da venda, do estilo de vida, né? Serão, assim, eliminados do padrão de vida, da sobrevivência através do comércio, do trabalho, né? Está lá no capítulo 13 de Apocalipse, no verso 17, que é a tão conhecida marca da besta. Bom, então esse ano de 2021 eu vi claramente poderes religiosos, né, tanto protestantes como católicos, né, e tantas outras religiões, se ajuntando, se aproximando de líderes políticos para dar sugestões
para um bem melhor, para um bem comum, né? Essa pandemia, de alguma forma, acelerou esse movimento, né? Hoje, passando de uma pandemia, estamos, graças a Deus, passando por isso, terminando, né? Eu começo a pensar o seguinte, de que a nossa liberdade de indivíduo, ela será cerceada para um bem comum, né? E nós estamos aí tirando a nossa liberdade para um bem comum, mas chegará um momento em que nós perderemos a nossa liberdade religiosa, uma liberdade de consciência, onde eu terei que fazer as coisas para um bem comum, né, em detrimento à minha fé. Então eu percebo que 2021 foi dado um grande passo rumo a esse decreto, né, que nós conhecemos, nós adventistas chamamos de decreto dominical. Um momento onde eles vão nos obrigar a santificar um dia que não seja o sétimo dia da semana, né, o quarto mandamento. Até que guardar um outro dia não é problema para mim. O problema é quando eles começarem a proibir a minha liberdade de santificar o dia que a Bíblia diz, tá bom? Então esse é o primeiro ato profético de 2021. Eu vejo que os poderes políticos e religiosos estão se alinhando de uma maneira muito descarada, né? E isso é profético. Isso está em Apocalipse capítulo 13, tá bom? Esse é o primeiro. Vamos para o segundo. O segundo, gente, eu coloquei aqui, ó, desvalorizações de valores, né? E da prática do cristianismo, uma relativização teológica. Estamos em tempos difíceis, né? Como disse o texto aqui, mais amantes de si mesmo, né? E zombadores de Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade em que, se você quer seguir os valores cristãos, né, judaico-cristão, você é careta, você é radical, você é intolerante, né? Então veja, 2021 me mostrou para mim, está mostrando para todos nós, que os valores cristãos estão perdendo a sua influência. Estamos vivendo hoje no Brasil, o Brasil não posso dizer que é um pós-cristianismo, mas o cristianismo já está de maneira liquidificada, posso dizer assim. Estamos vivendo num cristianismo que apenas parecem cristãos, né? Como diz o texto aqui, ó, serão religiosas as pessoas, né? Apenas na aparência. O cristianismo de princípios e de valores, de morrer por uma crença, por um valor, viver, né? Nós não temos mais isso. 2021, com várias coisas que aconteceram, né? Desde simples coisas na mídia, né? Desconstruindo heróis, né? Como o filho do Superman, aquela coisa toda, do beijo gay e tantas outras coisas. A gente está percebendo que, aos poucos, os princípios cristãos estão perdendo valor. Perdendo valor. E outra coisa, o próprio cristianismo está, de alguma forma, perdendo força, né? Em que sentido? Na questão teológica. Inúmeras pessoas, líderes religiosos, se levantando e dizendo assim, não, a Bíblia não é bem assim. Não. Como você já ouviu no passado, né, 2020, se eu não estou enganado, né, que a Bíblia deveria ser atualizada. Né, uma frase triste, né, de uma pessoa que eu considero uma pessoa cristã, né, mas acabou soltando essa, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, né. E nós estamos percebendo um movimento de desconstrução teológica, né? De valores, de princípios, né? Que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém, apesar que isso é antigo, né? A tal da interpretação de Jesus como chave hermenêutica, né? Dizendo que se Jesus não disse, então a gente pode desconsiderar, né? Que as cartas de Paulo, elas têm que passar pelo filtro de Jesus, o filtro do Evangelho, né? E o que sobrar, então, a gente pega. Mas é interessante que o Jesus inspirou desde Gênesis, né, o Espírito Santo, o Deus, né, inspirou desde a escritura do Gênesis até Apocalipse, é o mesmo Deus, é a mesma palavra. Jesus, ele não falou de tudo, o próprio João disse que se fosse anotar tudo que Jesus falou, né, não caberia nos livros deste mundo. Então o que nós temos é algo necessário para a nossa salvação. Jesus não falou de todos os assuntos, por isso que nós temos as cartas paulinas, os livros de João, de Pedro, né? Porque tem a revelação, ela é complementar.
Então, estou dizendo aqui que o segundo ponto, o segundo ato profético de 2021 é esse aumento da desvalorização da fé e da prática, né? Da fé é essa relativização, né, de que todos os caminhos levam a Deus, né? E na questão prática, teológica, é desconstruir o que diz o assim diz o Senhor. Pecado não é bem assim, né? Recentemente eu postei uma frase nas minhas redes sociais, dizendo, em Apocalipse capítulo 14, 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós consideramos literais, né? Jesus, fé, Deus, perseverança, santos, mas relativizamos a palavra, as palavras guardam os mandamentos, né? Que mandamentos são esses? Não, são aqueles que Jesus falou. Não, mas Jesus não falou aqueles. Então, se Jesus não falou aquele, se no Novo Testamento não está falando, então nós estamos relativizando isso. Então, para mim, isso é um ato profético. 2021 está chegando ao fim e mostrou para mim que os valores, tanto da fé, da crença teológica, da prática, está se perdendo, tá bom? Vamos para o último? E o último, para mim, é a consequência de tudo isso. Eu, como pastor distrital, né? Eu sou pastor ali em Caieiras, eu cuido hoje, no papel, 457 amigos, irmãos. Depois de 2021, olhando, né? Eu percebi assim que muitos dos meus irmãos não voltaram a se congregar. Ah, mas pastor, para ser um cristão precisa se congregar? Não é isso, não é isso. A pandemia deveria ter nos ensinado o seguinte, que nós não precisamos de um prédio para adorar. A gente adora a Deus em qualquer lugar. Mas que precisamos de um prédio para nos reunir e nos fortalecer como irmãos de fé. Tá? Então, o terceiro ato profético de 2021 é a apostasia. Inúmeras pessoas, irmãos, amigos que conheci, não estão voltando às práticas, aos bons costumes, a se congregar. Depois no meio do ano que começou a liberar, flexibilizar, né, o retorno das igrejas, dos cultos, né, eu percebi que muitas pessoas não voltarão, não querem, não têm vontade e aproveitaram o embalo para sair, abandonar, né, abandonar a fé. E isso é terrível. Então eu vejo que esse terceiro ato profético é algo que está se cumprindo, o que nós conhecemos no mundo adventista como a sacudidura, né? Pessoas abandonando a fé, sendo chacoalhados em suas crenças, suas doutrinas, em suas convicções, e que infelizmente estão sendo arrastados com ventos de doutrinas e de momentos, enfim, estão levando as pessoas para fora. Então esses são os 3 atos proféticos, né? Vou repetir aqui para você guardar. Primeiro, eu falei de um movimento mundial político e religioso que estão se unindo, que estão preparando, né, um ensaio, posso dizer assim, para um decreto onde vão proibir você, para um bem comum, de seguir as suas crenças para um bem comum. Você tem que seguir o que esses governantes religiosos e políticos estão fazendo, né? Então, esse é o primeiro ato profético de 2021. Líderes religiosos políticos se mobilizando para criar leis para um bem comum. Isso é perigoso, né? O segundo é a desvalorização da fé e da prática do cristianismo, né? Não estamos vivendo ainda num Brasil pós-cristãos, mas já estamos sentindo que o cristianismo já não é levado mais a sério, tanto na sua fé, crença, como também nas suas práticas e questões de princípios teológicos. Está de alguma forma sendo diluído as nossas crenças, né? Cuidado com isso. E o terceiro ato profético, eu quero deixar bem claro para você aqui, é a questão da apostasia. Muitas pessoas abandonaram a fé, porque de alguma forma ficou cômodo ficar em casa, não se envolver na missão, né? E não é o fato, né, só de voltar para a igreja, frequentar os cultos. É mobilização, é pregar o evangelho, dar estudos bíblicos, visitar, se mobilizar, se envolver. E eu vejo que muitas pessoas abandonaram os caminhos do Senhor em 2021, né? Que você não seja essa pessoa. E termino com um texto profético de Lucas capítulo 21, verso 28, diz o seguinte: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se, né? Olhe para cima. Fica aí a deixa do filme da Netflix, né? Olhem para cima, ergam as suas cabeças, né? Pois a tua salvação está próxima, tá bom? Deus abençoe você. Deus te dê... a minha filha aqui. Filha, vou terminar o vídeo aqui com você então. Senta aqui com o papai. Olha lá.
Deus abençoe você, um feliz ano novo 2022, né? Que a graça do Senhor, a paz do Espírito Santo, o amor de Deus esteja sobre vocês, tá? Fiquem firmes no Senhor, se Deus quiser, tá bom? Filha, dá um tchau para eles, tá? Deus abençoe. Essa aqui é a alegria de casa, viu? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pelos likes, pelos inscritos, por compartilhar. Vocês têm sido uma bênção na minha vida, no meu ministério, tá bom? Nos vemos aí, se Deus quiser e permitir, no próximo vídeo. E não se esqueça, né, Manu? Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu. Dá tchau, Manu. Tchau. Tchau.